A passagem de hoje é Marcos 8, versículos 14 a 21. Vamos ler juntos. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais quando parti os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos, cheios de pedaços, levantastes? Disseram-lhe: 12. E, quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Amém. Amados irmãos, que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Como lemos hoje, esta passagem começa em um espaço muito apertado. Um pequeno barco no mar da Galileia. Naquele barco estavam Jesus e seus discípulos. Embora parecesse um momento feliz com Jesus, um problema logo surgiu. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão. O problema era que eles tinham apenas um pão, que era seu único alimento. Quando esse problema veio à tona, o olhar dos discípulos se fixou em uma única coisa. Quem não preparou? O que faremos agora? Quem vai comer quanto? Em suas mentes, inúmeros cálculos e preocupações devem ter preenchido seus olhares, porque a falta sempre estreita nossos corações. Foi então que Jesus lhes disse. É o versículo 15. Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Amém. Considerando apenas a situação atual, os discípulos estavam preocupados e ansiosos com a realidade de ter apenas um pão. Mas Jesus de repente começou a falar sobre fermento. Isso parece um pouco inadequado para a situação. E assim surge esta pergunta: por que Jesus, em vez de dizer aos discípulos para não se preocuparem, que ele estava com eles, que ele faria o pão para eles, insistiu em falar sobre o fermento? Normalmente pensamos assim: quando um problema surge, resolvê-lo diretamente é o caminho mais rápido. Se não há pão, parece que dar mais um pão resolveria. Se há preocupação, parece que dar consolo e paz resolveria. No entanto, hoje o Senhor não consertou a situação deles. Por quê? Na verdade, o problema dos discípulos não era a quantidade de pão, mas a perspectiva com que olhavam para o pão. O fato de haver apenas um pão havia preenchido completamente seus pensamentos e corações. Aquele que alimentou milhares de pessoas em 2 ocasiões estava bem ali no barco, ao lado deles, mas os discípulos não conseguiam olhar para o Senhor. Em outras palavras, os discípulos naquele momento tinham um olhar cativo por um único pão. É por isso que Jesus não consertou a situação primeiro. Em vez disso, ele abalou os padrões deles e disse para terem cuidado com o fermento. Agora, através da passagem de hoje, vamos examinar o que é esse fermento e que significado está contido nas palavras do Senhor. Guardai-vos do fermento. O fermento que Jesus mencionou na passagem de hoje, como vocês sabem, tem a propriedade de fazer o pão crescer. Mesmo uma quantidade muito pequena pode levedar toda a massa. Isso é o fermento. Jesus disse para terem cuidado com esse fermento, porque a característica do fermento é a infiltração. Ele se infiltra lentamente, fazendo a massa crescer. Ou seja, ele tem a característica de mudar gradualmente a forma e a estrutura, em vez de mudá-las abertamente. Mas Jesus, ao advertir sobre esse fermento, fala de 2 tipos: o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Primeiramente, o que é este fermento dos fariseus que Jesus mencionou? Podemos encontrar a resposta examinando Marcos 8, versículos 11 a 13. Na passagem, os fariseus vêm a Jesus para testá-lo. Eles pedem a Jesus que lhes mostre mais um sinal do céu.
embora já tivessem visto muitos milagres, eles disseram: mostre-nos mais. Nunca é suficiente para nós. Mostre-nos uma prova mais definitiva. Exteriormente eles dizem: cremos em Deus, queremos ver um sinal. Mas, na verdade, no íntimo desses fariseus, havia uma atitude de tomar seu próprio julgamento como padrão, em vez de confiar em Deus. Esse é o fermento dos fariseus. É um estado em que, exteriormente, se fala de fé, se tem zelo religioso e se usa linguagem teológica, mas, na realidade, o padrão no centro do coração está cheio dos próprios pensamentos e medidas. Esse era o fermento dos fariseus. Então, o que é o fermento de Herodes? Para entender isso, precisamos ver quem era esse Herodes. Há muitos Herodes na Bíblia, mas o Herodes que Jesus menciona hoje é o mesmo Herodes que executou João Batista, a quem bem conhecemos. Na verdade, esse Herodes sabia que João Batista era um homem justo e santo, mas, no final, ele teve que matá-lo, porque o juramento que fez diante das pessoas, sua reputação e sua posição eram tão importantes que ele não podia voltar atrás em suas palavras. Nos dias de hoje, seria algo assim. Na igreja, eles dizem: Senhor, Senhor. Mas no momento da escolha real, no lugar da vida real, na hora da decisão, é aquele que escolhe de acordo com sua própria reputação e o olhar dos outros. Isso pode ser chamado de fermento de Herodes. A atitude de adiar a vontade de Deus para um futuro distante porque o olhar dos outros é importante, esse era o fermento de Herodes. Resumindo, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes têm estilos diferentes, mas um ponto em comum. Em ambos, Deus está longe do centro. Em um, meu julgamento está à frente do Senhor. No outro, o olhar das pessoas e minha posição estão à frente do Senhor. A aparência externa fala de fé, mas o padrão que realmente os move está em outro lugar. Esta é a imagem do fermento sobre o qual o Senhor nos advertiu hoje. No entanto, ao falar sobre esse fermento, Jesus não disse que ele existia apenas nos fariseus ou em Herodes. Ele descobriu que esse fermento também estava dentro dos discípulos. Como mencionei antes, os discípulos estão no barco com Jesus. Eles testemunharam o milagre dos 5 pães e 2 peixes, e o milagre dos 7 pães bem diante de seus olhos. Mas, naquele momento, o que enchia seus corações não era Jesus, que realizou os milagres, mas um único pão. Para eles, o problema não era o fato de haver apenas um pão, mas o verdadeiro problema era o coração deles. O centro deles, que estava focado apenas naquele único pão. A realidade era que eles estavam cheios de fermento em vez de Jesus, com outras coisas se infiltrando lentamente no centro de seus corações, impedindo-os de olhar para o Senhor. Esse era o fermento deles. Por isso Jesus lhes pergunta assim. São as palavras dos versículos 17 e 18 da passagem de hoje. Vamos ler juntos em uma só voz. Para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais. Amém. Esta palavra do Senhor não é uma repreensão do tipo, porque vocês não trouxeram mais pão? O cerne da palavra do Senhor é este. A quem vocês estão se apegando agora? Após a pergunta, Jesus lembra aos discípulos o incidente dos 5 pães e 2 peixes e o incidente dos 7 pães. Ele perguntou: quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E, quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? A resposta dos discípulos a isso é verdadeiramente surpreendente. Eles responderam de forma muito clara, precisa e exata. 12 e 7. Aqui, o estado dos discípulos é revelado muito claramente. Os discípulos se lembraram dos números, mas não se lembraram do Senhor que realizou os milagres.
Eles responderam corretamente os números 12 e 7, os resultados dos milagres, mas não gravaram em seus corações quem era o Senhor que realizou esses milagres. Por isso, agora, diante de um único pão, eles estavam vacilando da mesma forma. O que é isso? Pode-se dizer que é um estado em que, embora tenham visto o milagre com os olhos, em seus corações ainda permanecia uma perspectiva próxima ao fermento dos fariseus e ao fermento de Herodes. Mesmo estando com Jesus, o que eles realmente se apegavam eram os números e os cálculos realistas diante de seus olhos. Para esses discípulos, Jesus diz: Como não entendeis ainda? Nestas palavras do Senhor, pode-se dizer que há uma possibilidade de restauração, não apenas desespero. Isso porque a palavra ainda não significa que tudo está acabado. A expressão ainda contém o coração do Senhor, que deseja que eles entendam, mesmo que seja só agora. Amados, nós também temos a realidade de um pão, assim como os discípulos. Para alguns, pode ser o saldo da conta bancária, ou as notas e o futuro dos filhos. Para outros, podem ser os resultados de um exame de saúde, relacionamentos, a posição no trabalho ou nos negócios. Todas essas são realidades que existem. São problemas que não podem ser ignorados e não devem ser ignorados. Mas a palavra de hoje nos mostra algo. O problema não é a existência da realidade em si, mas quando essa realidade se torna maior que o Senhor. Por isso, neste momento, gostaria que reexaminássemos nossos corações. Qual é o único pão que mais ocupa meu coração agora? E gostaria que fizéssemos mais uma pergunta. Qual é o padrão que realmente move meu julgamento agora? Com os lábios falamos do Senhor. Mas no momento da escolha, o que me move não é a imagem dos fariseus. Ou como Herodes, não são o olhar das pessoas e minha própria posição. Que possamos nos examinar silenciosamente sob a iluminação do Espírito Santo. Se há um pão e um fermento em nós, seja o que for, que possamos entregá-lo ao Senhor neste momento e entronizar novamente o Senhor no centro de nós. Que o Senhor, e não o olhar das pessoas ou os números, seja o nosso centro. Que essa mudança de direção, de um olhar cativo, por um único pão para um olhar que busca primeiro ao Senhor, aconteça silenciosa mas claramente dentro de nós hoje. Eu os abençoo em nome do Senhor.